boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Muitos de nós cristãos somos ótimos pais, mas nós não conseguimos manter um bom relacionamento com os nossos irmãos em uma congregação cristã. Em casa somos ótimos pais, ótimos esposos, ótimas esposas, mas não temos comunhão com muitos de nossos irmãos. Essa é uma falha na nossa vida espiritual cristã. Muitos de nós fazemos seminário e estudamos o Evangelho e muitas vezes pregamos de púlpito. Porém, em casa nós somos pessoas intolerantes. Muitas vezes nós somos pais omissos, ou muitas vezes nós somos pais, digamos, tolerantes demais, ou mesmo nós somos cruéis na criação de nossos filhos. Muitas vezes nós somos pessoas perfeitas no meio congregacional. Sim, o irmãozinho fulano de tal é reconhecido por todos como um verdadeiro homem de Deus. Mas se você souber do que ele é em casa, você vai ficar decepcionado. Assim, muitos de nós cuidamos de um aspecto da nossa vida, mas não cuidamos de outro aspecto da nossa vida. Nós precisamos cuidar de modo aqui bastante sistematizado de 3 aspectos da nossa vida, que eu vou chamar os 3 templos. O primeiro templo somos nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O segundo templo é a nossa casa, o nosso domicílio e a nossa família. E em terceiro lugar, o terceiro templo, que é a nossa congregação cristã. Que muitos dizem, não passa de um prédio de argamassa construído por homens, mas acontece que Deus habita no meio das pessoas que são servas de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde há homens e mulheres que estejam congregados em um mesmo ideal e em o mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus, como é onipresente, ele está presente em todas as residências, em todos os templos e em todas as congregações onde haja uma fidelidade a Deus, por intermédio de Jesus e por intermédio das Escrituras Sagradas. Então nós temos 3 templos para nós cuidarmos. Seriam 3 estágios, 3 coisas diferentes, 3 aspectos diferentes da nossa vida cristã que as Escrituras dizem que nós precisamos zelar, e zelar muito bem. E nós temos bases escriturísticas para isso. Em primeiro lugar, nós temos que cuidar do primeiro templo, que somos nós. Nós precisamos ser homens e mulheres retilíneos no campo moral e no campo espiritual. Nós temos que ser pessoas agradáveis. Nós temos que ser pessoas afáveis, pessoas tolerantes, pessoas às vezes que são mais exigentes, mais, digamos, criteriosas, exercem mais autoridade, mas nós precisamos ter uma série de qualidades morais e espirituais que são inerentes ao verdadeiro cristão, seja homem ou seja mulher. A base para isso está na carta de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, nos versículos 16 e versículo 17, que ele fala do primeiro templo, que somos nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós e esse templo é santo. E nós
precisamos cuidar desse templo. Não vamos destruí-lo com pecado, doutrinas heréticas, violência. Não vamos destruir com vícios e maus hábitos. Nem vamos destruir o templo do Espírito Santo, que somos nós, com mau testemunho. Nem aprendendo e nem divulgando um evangelho que não seja o evangelho da verdade. Então, o primeiro templo que nós precisamos cuidar, e que está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e também 17, é que nós precisamos cuidar do primeiro templo, que somos nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O segundo templo, que é a nossa residência, a nossa família, o nosso esposo, esposa, filho, filhas, netos, toda a nossa descendência precisa estar sob os cuidados das Escrituras e os cuidados do Espírito Santo de Deus. É preciso que eu seja uma pessoa que cuide do primeiro templo, mas é preciso que eu seja também uma pessoa que cuide do segundo templo. De que maneira? Cuidando dos meus, sendo bom esposo ou boa esposa, trazendo a verdade à minha casa e aos meus filhos, exercendo autoridade, uma autoridade que muitos pais e muitas mães não têm exercido hoje em dia, em muitos lares cristãos. Muitos pais, alegando liberdade, estão disseminando licenciosidade e permissividade. É preciso que nós tenhamos sabedoria para que nós tenhamos as rédeas morais e espirituais do nosso matrimônio e da nossa descendência. A nossa casa, o nosso lar, o nosso domicílio é o segundo templo que tem que ser cuidado. Porque se nós cuidamos de nós, que somos o primeiro templo, mas não cuidamos do segundo templo, isso será motivo de confusão e de escândalo. Na carta de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É pior do que o infiel. Então, aquele irmão ou aquela irmã, muito respeitado na congregação, ou muito respeitado porque fez 1 ou 2 grandes seminários, é uma pessoa que não zela pelos seus. É um mau esposo, má esposa, gera contenda dentro de casa, deixa que os seus filhos sejam comandantes de casa e querem chamar isso de amor. Isso não é amor. O amor se manifesta também, muitas vezes, com autoridade. Então, se alguém não cuida dos seus familiares, é pior do que o infiel. Então, precisamos cuidar também do segundo templo, nosso domicílio e nossa família. Porque essa é a vontade das Escrituras. E em terceiro lugar, o terceiro templo, que é a nossa congregação cristã. Pode ser o nosso lar, quando nós recebemos nossos irmãos para culto, ou pode ser qualquer domicílio ou qualquer estrutura de argamassa ou não, a mais humilde possível, mas um lugar onde estejamos congregados em um mesmo ideal e sob um mesmo espírito. Então nós precisamos cuidar da nossa congregação, que não haja dissensão entre nós, que haja comunhão, que haja realmente um mesmo espírito, uma mesma fé, uma mesma doutrina. E nós temos 2 referências para isso. A primeira referência, quanto ao terceiro templo, está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10.
em que Paulo escreve: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então, essa passagem mostra aqui a necessidade de estarmos congregados e estarmos muito bem congregados no mesmo ideal, no mesmo espírito, na mesma fé, sob a orientação das Escrituras e sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Tolerando-nos uns aos outros, suportando-nos uns aos outros, como é essa a vontade soberana de Cristo em nossas vidas. A segunda referência que eu gosto muito está em Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros, ou seja, levemos na mais alta consideração e respeito uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Não deixando a nossa congregação, não abandonando a nossa congregação, como é costume de muita gente hoje em dia, principalmente. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia, o dia do juízo, ou o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos aqui essas referências bíblicas que falam da necessidade de nós cuidarmos dos 3 templos, desses 3 aspectos da nossa vida cristã, desses 3 estágios ou desses 3 lugares, como queiram. Primeiro, cuidando de nós mesmos, que somos templo do Espírito Santo. Esse é o primeiro templo. Mas isso não nos exime da responsabilidade de nós cuidarmos também do segundo templo, que é a nossa família, o nosso domicílio, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos netos, com amor, discernimento, sabedoria e autoridade também. E em terceiro lugar, que nós cuidemos também do terceiro templo, que é a nossa congregação. Nossa congregação vítima de muito ataque, de muita discórdia, de muito ataque dos inimigos, das heresias, das seitas pseudo-cristãs, do chamado isolacionismo cristão, que é contrariamente à vontade de Jesus e do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar também do terceiro templo, vivendo congregados, em perfeita comunhão, no mesmo ideal, em um mesmo Espírito. Amém? Vamos cuidar então desses 3 templos, porque é essa a vontade de Deus manifesta nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você. Vamos cuidar dos nossos templos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.